Oi, gente, boa noite. Paula, vi que você chegou para você ajudar a gente aqui nas novas tecnologias. Ah, eu cheguei, estou aqui com vocês hoje. Ai, volto, consegui áudio, consegui vídeo, agora só falta eu conseguir compartilhar a janela, mas a Vamos gente ver. chega lá. Consegue, consegue. Daqui a É, pouco. o Alexandre está aqui, porque hoje a gente vai compartilhar a janela, e como a aula vai ser de jurisprudência, né? Então é legal o pessoal ir acompanhando, né? Porque são vários slides, senão o pessoal se perde, né? Agora, vou tentar aqui. Nossa, eu estava até comentando com a Helena, né? E uma das jurisprudências aqui que nós vamos ver, eles falam em não ter registrado, né, a arte visual, né, que depois até acabou virando um produto, né? Uhum. E daí eu lembrei, falei, gente, a Paula na aula dela com aquele blockchain, Registro em blockchain. tudo isso acabou, todos esses probleminhas. Seus problemas acabaram. Gente, eu estou encantada com isso. É Eu muito achei legal. sensacional essa coisa desse blockchain. É É bem A muito. Paula legal. não sabe, mas eu também indiquei para um cliente depois que você falou a respeito. Ai, que legal, Helena. E o cliente topou? Porque tem uns que ficam um pouco inseguros, né? Topou, até porque não teria alternativa, porque cartório hoje também não faz, além do preço ser bem alto, É, eles têm receio, porque hoje é uhum, tão fácil também burlar, é. etc. A forma que eles fazem não ajuda muito, entendeu? Não ajuda mesmo. Não, e pior, assim, se não é um registro, porque é rápido, a Biblioteca Nacional levou 2 anos para registrar agora, recentemente, um livro que ele. Mas você quer ISBN? Não, não quero, eu só quero ter certeza que está ali, que tá. Tá bom, mas vamos fazer uma prova. Não, eu quero na Biblioteca Nacional, é um senhorzinho, o cliente. Beleza, fui fazer o registro na Biblioteca Nacional para ele, meu, deu muito trabalho, eu cobrei muito pouco, porque eu falo, não, mas você pode fazer, eu não costumo falar, eu vou fazer para você o registro na Biblioteca Nacional, porque isso é uma coisa que o cliente pode fazer com tanta facilidade que eu acho sacanagem eu cobrar. Então eu explico para ele como fazer e às vezes eles fazem, mas ele não, ele quis que eu fizesse, beleza. Cobrei para fazer, mas não valeu a pena, porque você cobra pouco, Claro, porque é uma bobagem, ainda que você coloque o estagiário lá, ele tem que ficar acompanhando. Eu fiquei 2 anos acompanhando isso aí. sabe que quando eu comecei a advogar na área, eu fazia aquele. Eu falava assim: pô, você não tem dinheiro, você quer resguardar que esse argumento era seu do início? Manda para alguém conhecido seu, com um selo carimbado, e É, ninguém abre, fica lá. Se um dia for questionado, você comprova o aí, carimbo, data do correio. é, É mais ou menos assim, às vezes é mais fácil. é mais fácil do que pedir um registro na Biblioteca Nacional. Incrível. É, Ah lá, vai dar certo. vai Passou, dar. parou. Iniciou e parou a apresentação da Raquel. Ai, parou? Parou, você começou e parou. Então, porque eu pus uma janela, mas mas não está aparecendo o que eu quero. Ué. Aconteceu isso comigo naquele dia, na terça-feira. Boa noite, professora. Tenta Oi, colocar a tela inteira. tentar colocar a tela inteira. Mas desliga Coloca seu a tela WhatsApp, inteira. senão vai pipocar o Aí, WhatsApp aí com alguma mensagem sigilosa, a gente vai ver. isso, Desliga meu WhatsApp. tá bom? Ai, meu Deus do céu. Foca só na janela que a senhora precisa. Ah, sei eu, se meu. Deixa eu ver aqui. É tanta coisa que fica aberta, né? A gente fica com um monte de coisa aberta. Ué, a Raquel caiu. Mas a ESA usa bastante o Chrome, né? Mas eu não gosto do Chrome. Acho que desses Das aulas. coisas, o pior é o Chrome. É.
Eu não consigo subir os slides. Na verdade, quando eu subo, eu acho ruim, eu não consegui olhar para os alunos. Daí eles explicaram a forma de fazer os dois, só que daí diminui a tela, e daí eu que não enxergo direito. Exato. E aqui eu não consegui fazer aparecer vocês numa tela e um slide na outra. Eu faço isso também. No Zoom faço com facilidade, no Teams eu faço com facilidade, aqui não. Isso dificulta mesmo. Enfim, se a gente tivesse alguns aninhos a menos, eu acho que também seria muito mais. Também tem isso, é verdade. Acho que você estava mudo, Raquel. Alexandre, eu estou aqui com o meu PowerPoint aberto, agora eu vou clicar aqui. Uma janela, não é isso? Tava dando certo uma janela? Tá, mas não está aparecendo PowerPoint, aparece um monte de coisa menos o PowerPoint. Agora apareceu, né? Clique em uma janela para ver se aparece. Então, aparece, mas eu não sei se vai aparecer. Não, aí você volta clica pro no meu e-mail, PowerPoint e compartilhar. Não. Aí, vai aparecer, Raquel. Foi? Foi o seu e-mail, né? Tá aparecendo o seu e-mail. Não, então. Para a apresentação. Você já baixou o PowerPoint? Já, tá aqui, eu tô vendo ele. Professora, você está com o PowerPoint aberto no seu computador? Sim, tô. Então, para a apresentação, em vez de usar uma janela, você vai usar a tela inteira, tá? Tá. Então, peraí. Para a apresentação. Para a apresentação? Pera um minuto. Cuidado para não sair, porque o botão é um em cima do outro, né? Tá. Parar a apresentação. Fecha o e-mail? Fecha o e-mail, né? Não precisa. Não, pode deixar aí, mas a senhora vai focar no seu PowerPoint. Isso, então, meu tela PowerPoint inteira. aberto. Tá, tela inteira. Tá, aparece a própria tela da ESA. Ó, agora eu tô no meu PowerPoint, o que eu faço? Não, a senhora volta lá no botão de compartilhar, a senhora vai colocar a tela inteira, tá? E vai clicar. Aí ele já tem que aparecer já a tela da senhora. Mas não tá aparecendo. Tenta de novo. Então, tela inteira. Aparece a própria tela da reunião. Isso, pode clicar. Na tela da reunião? Isso, porque aí depois se ela vai para o PowerPoint vai aparecer para a gente. Mas não tá indo. Então você vai ter que sair da reunião, e entra de novo para poder aparecer a tela toda. Deus ama. Gente, por favor, não saiam da aula, tá? Eu vou tentar aqui, de qualquer maneira, fazer igual, tá? Eu vou abrir pelo computador aqui, paralelo. Mas o meu tá aberto. Eu tenho que sair da reunião e voltar? Nossa, Helena, você está em duas telas e parece que você está em dois lugares diferentes, o barato. Tá no mudo. Eu estou pondo em dois, eu vou tentar compartilhar por aqui. Você precisa pôr no mudo, porque em dois vai dar eco. Acho que você precisa baixar o volume de algum deles, não sei. Tá no mudo, Raquel. Alexandre, tem como eu mandar para você e você compartilhar a tela, não? Professora, até queria, só que assim, como eu acompanho as outras aulas também, aí eu não vou conseguir ter esse comprometimento, entendeu? Então, em vez de ajudar, estaria prejudicando a sua aula. Tá, mas não tem como você colocar aqui, né? A Helena não consegue compartilhar? Você não Eu tem vou mesmo tentar aqui. Vamos ver.
Me desculpa, tá, professora, mas é como eu falei, que estão várias aulas para acompanhar ao mesmo tempo. Claro. Tela cheia, deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Se vocês quiserem me mandar, também tenho, viu? Ah, eu quero. Calma aí, que agora eu estou tentando achar os julgados. Eu achei a pasta aqui. Calma aí, Paula, eu vou te mandar. Manda aí. Vamos ver se eu ajudo vocês. Porque quando eu vou para a tela cheia, ela aparece essa tela da reunião, entendeu? Ela não te mostra, outras janelas. Não, não me mostra. Nem na tela inteira, nem na janela. Ela não me mostra a tela do PowerPoint. Que coisa. Apesar que, eu vou te dizer uma coisa, eu quando clicando aqui no compartilhar minha tela... Acho que foi. Eu te mandei também. Aê, Paula, foi. Mas agora eu não vejo vocês, o que eu faço? Agora você não vai ver a gente. Não, ignore-nos. Então lá. Então vamos embora, Helena. Vai, manda bala. A gente... Pior que agora, deixa eu ver, eu vou ver por aqui, né? Tá, então não estou vendo ninguém, então vamos lá. Bom, vamos começar? Eu acho que você pode começar falando um panorama, né, do que das conclusões, né, em especial desse vínculo de pessoas com vínculo empregatício e relação de trabalho sem o vínculo. Esse caso aqui, até o slide 14º, nós vamos abordar as questões relativas a vínculo de emprego, né? Então, aquela questão que a gente já falou, né? Vem falando desde a primeira aula, da questão da autorização e das sessões, né? Tanto onerosas como gratuitas, se elas foram feitas, se elas foram previstas em contrato, se o salário ele abarca tanto o salário como a cessão dos direitos autorais, né, e conexos. A gente vai ver lá para frente, num caso da Helena, uma questão de prestação de serviços de direitos conexos. Então, só fazendo uma retrospectiva aqui, nós temos, nesse julgado, por exemplo, a questão da omissão legislativa, tanto na legislação trabalhista como na LDA, né? O segundo ponto aqui é exatamente esse, né, que alguns na área trabalhista, né, os tribunais, tanto primeira instância como o TRT e TST, alguns têm o entendimento de que o salário, né, com base no artigo 456 e parágrafo único, que dispõe que, em não havendo estipulação em contrário, o empregado ele está sendo contratado para qualquer serviço que seja requisitado pelo empregador, né, mediante o pagamento daquele salário estipulado. Então, esse é o ponto, exatamente, esse é sempre o meu ponto, tanto para o lado do empregador, que numa relação em que envolvam direitos autorais ou direitos conexos, que tenha que ser feita uma distinção, e a gente vai ver lá para frente no último slide, que tem um julgado muito grande, né, do TST, com relação a isso. Porque o que acontece? Quando você não faz a distinção do que é salário e do que é direito autoral, você pode ter um prejuízo tanto para o empregado como para o empregador, porque você pode ter diversas interpretações nesse sentido. Então, para que você não tenha um passivo, quando você está pelo empregador, de que você pode ter um julgamento, um julgado no sentido de que sim, você tem que indenizar
o empregado porque você não teve uma previsão expressa e que, portanto, ele tem direito a uma indenização, como pelo fato de que o empregado pode, como a gente já viu na primeira aula e também a Helena falou na segunda aula, e salvo engano o professor Yazbek também tocou nesse ponto, de que o empregado pode reivindicar, né, que aquela obra seja usada somente para o fim para qual ela foi contratada, né. Acho que a Paula também falou isso na aula passada, porque se não tiver a previsão de quais as mídias, né, quais as destinações, que isso está aqui, se eu não me engano, no artigo 49, se não estiver estabelecido quais são, esse artigo 49 ou 29, agora eu não me lembro. Se você não estipular no contrato, né, se não houver estipulação no contrato de que o território pelo qual os direitos estão sendo cedidos, então você vai interpretar que é só o território nacional. Se não tiverem as mídias para quais elas estão sendo cedidas, as formas de utilização, né, quais são as formas de utilização? Então, por exemplo, como a gente estava dizendo, né, um livro, se ele depois vai poder virar um filme ou uma série, quais são as outras utilizações daquela obra, você só vai poder utilizar para o objeto do contrato. Então, todas essas precauções, elas têm que ser tomadas no momento da contratação e, de preferência, em contratos paralelos, né? Então, aqui, esse julgado diz respeito a isso, né? Então, apelação civil, obrigação de fazer, com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, violação a direito autoral, utilização de fotografia na internet para uso ilustrativo em páginas de profissional de turismo, fins lucrativos, sem observância da norma de regência. Ausência de autorização de divulgação da obra e omissão do nome do seu autor. Proteção legal da titularidade e restrição de uso. Aplicação do artigo 7º, inciso 7º, 17, 18, 19, 28 e 29 e 79, parágrafo 3º da Lei 9.610. Necessidade de autorização de divulgação e dimensão ao nome do autor do trabalho. Fotográfico, violação a direito autoral, ato ilícito, nexo causal comprovado. Dano moral in re ipsa, que é a desnecessidade, né, de comprovação. Dever de indenizar, danos materiais não comprovados, obrigação de fazer, possibilidade. Então, o que acontece aqui? O que nós temos aqui de violação? Não foi dada a autoria na fotografia, né? Também a restrição do uso, então, o fotógrafo ele era empregado, mas a fotografia tinha que ser usada somente para o fim a que se destinava, né? Então, aqui ele foi contratado para uso ilustrativo por uma agência de turismo, né? E provavelmente isso aqui foi utilizado para outros fins que não os autorizados, porque, pelo que dá para entender aqui, não tinha um contrato nas formas do artigo 29, né? Então é o 29 mesmo. O que diz o artigo 29 da LDA? O artigo 29, ele se refere aos tipos de autorização. Então, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações, tradução para qualquer idioma, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros, para uso ou exploração da obra, distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas. Bom, isso aqui não é nesse caso, né? Mas utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica, mediante representação, daqui são os casos de
de execução musical, representação, radiodifusão, que não é o caso, exposição de obras de artes plásticas e figurativas, que poderia ser, né? Uma fotografia, ela poderia ser objeto de uma exposição. Inclusão em base de dados ou quaisquer outras modalidades. Então, aqui, o artigo 29 diz sobre isso. E, obviamente, que não tem num contrato, o empregador ele não tinha essas modalidades de uso, então, o que motivou exatamente ao empregado a entrar com pedido de indenização, e ele também poderia impedir os demais usos, né? Então, é isso aqui, esse caso aqui foi um caso que foi parar no STJ e que também é um caso que eles falam de empregador, né? Até estava discutindo com a Helena, porque, embora seja de 2008, ele, por algum motivo, foi distribuído no cível e não houve conflito de competência, né? Então, direito autoral, fotógrafo, contratado, relação de trabalho, propriedade imaterial inalienável das fotografias. Necessidade de autorização do autor da obra para publicação por terceiros. Então, aqui, desnecessária cessão, contudo, para publicação pelo próprio empregador. Então, o que aconteceu aqui? O empregador, ele tinha o direito, ele tinha a cessão, mas ele não tinha a cessão para transmitir para terceiros. Então, a obra era dele, mas ele não tinha essa possibilidade, o que também, normalmente, você pega esse tipo de cessão, né? Principalmente para obra do audiovisual. Então, você pega, inclusive, para você poder ceder a terceiros, que o professor Yazbek falou na aula dele. Com música, né? Mas em geral, para o audiovisual, as empresas, as majors, elas pedem essa cessão para que eles possam transferir para terceiros, né? Para desdobramento das obras. A fotografia, ideia que vem, né? O fundamento aqui. A fotografia é obra protegida por direito do autor e, ainda que produzida na constância da relação de trabalho, integra a propriedade material do fotógrafo, não importando se valorada como obra de especial caráter artístico ou não. O empregador cessionário do direito patrimonial sobre a obra não pode transferi-la a terceiro, mormente se o faz onerosamente sem anuência do autor, que é isso que a gente falou agora. Pode, no entanto, utilizar a obra que integrou determinada matéria jornalística, cuja ilustração incumbido o profissional fotógrafo em outros produtos congêneres da mesma empresa. Recurso especial provido. Então, aquela matéria jornalística ele pode repassar, mas não a fotografia para outros fins que não desta matéria jornalística, né? Recurso de revista reclamada. Não, peraí, eu pulo uma. Ué, Helena, eu acho que desconfiguro. Não, aqui eu acho que é outro. É outro. É aquele do vínculo de emprego. Recurso de revista reclamada, vínculo de emprego. Esse caso aqui é interessante porque tem dois aspectos aqui. Eu não vou entrar no aspecto trabalhista. Por quê? Porque aqui, esse caso, a cinegrafista, ela trabalhou como pessoa jurídica, não, desculpa, ela trabalhou como CLT, aí ela rescindiu o contrato e passa a prestar serviços como pessoa jurídica, e depois ela pede o vínculo de emprego, né? Que ela alega que foi fraude esse período que ela trabalhou como PJ. E aqui ela vem pedir os direitos autorais como cenografista. E o que acontece aqui? Aqui vocês vão ver que é uma obra coletiva, então vai ter uma outra, um outro entendimento, né? A gente falou disso também, eu falei disso, a Helena falou. Então vamos ver a aplicação aqui, como que o TST entendeu a matéria. Então, vínculo de emprego, né? Contratação de cenografista e diretora de arte de TV mediada por pessoa jurídica.
pessoalidade e atividade fim da tomadora de serviços, relação empregatícia. A Lei 12.441 de 2011 introduziu em nosso ordenamento jurídico a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que pode prestar serviços de natureza especializada a pessoas físicas ou jurídicas que dela necessitem. Na seara laboral, é comum a contratação de trabalhadores mediante a intermediação de pessoa jurídica, por eles constituídas, sendo lícita a prática desde que não se dê para atividade fim da tomadora de serviços, já que nem a sociedade empresária pode fazê-lo. Súmula 331.3 do TST. Para se admitir a terceirização em atividade fim ligada ao setor de entretenimento, seria necessária expressa previsão legal, como ocorre no setor de telecomunicação, nos termos do artigo 94 da Lei 9.472/97. Esse entendimento foi superado já, né, com a reforma de 2017. Então, essa súmula do TST já houve modificação, e porque atualmente, com a reforma trabalhista, você pode terceirizar a atividade fim. Então, isso aqui está superado, esse entendimento. Mas não é isso que interessa para a gente. Nesse caso, a reclamante era cenografista e diretora de artes de empresa de TV, funções ligadas diretamente à atividade fim da empresa, tendo sido inicialmente contratada como empregada e depois continuado a laborar na mesma TV, mas como pessoa jurídica, sendo reconhecida em documentos sua condição de empregada mesmo após a dispensa. A sincera recontratação da reclamante como pessoa jurídica constitui desvirtuamento da relação trabalhista, ensejando o reconhecimento judicial do vínculo empregatício direto com a TV. Ok? Também não é o foco do que a gente está falando, né? Contribuição previdenciária, bom. Recurso de revista da reclamante, direitos autorais, aqui que é nosso foco. Cenografia, empresa de televisão, criação artística, objeto do contrato de trabalho, indevidos os direitos patrimoniais pleiteados. Por quê? Porque nesse caso, o que acontece? A reclamante, ela foi contratada ou como pessoa jurídica ou como pessoa física para ser cenografista. Esse foi o objeto do contrato. Então, o que ela recebeu como salário foi para desenvolver esta atividade e não outra. Por isso que, neste caso, a criação dela como autora já está abarcada. Mas, na minha opinião, se eu tivesse feito esse contrato, o que eu faria? Eu distinguiria o que foi prestação de serviços e o que foi criação autoral, e eu faria a cessão de direitos na forma do artigo 29, por quê? Para que eu pudesse usar em outras modalidades, para que meu cliente pudesse usar em outras modalidades, para não ficar restrito, porque nesse caso, embora não tenha que pagar pela criação, pelos direitos autorais, você vai ter sim que colocar o nome, dar os créditos do nome, porque isso é direito moral e não patrimonial, mas você só vai poder usar para uma modalidade, né? Como a gente já viu. Neste caso, você lembra, mas é aquela situação que a gente viu que, por ser obra coletiva... eu vou chegar lá. A empresa era organizadora, então ela tinha os direitos autorais patrimoniais. Eu vou falar disso. Então, a referida lei contém expressa proteção das obras audiovisuais. A referida lei contém expressa proteção às obras audiovisuais, inclusive cinematográficas, bem como a cenografia, abrange os direitos morais e patrimoniais do autor. Ao contrário das leis de marcas e patentes, a lei que dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programas de computador, a lei dos direitos autorais não disciplina as criações realizadas no âmbito da relação de emprego. A gente já viu isso também. Então, aqui falando dos direitos morais, né, que a gente já viu, e os direitos patrimoniais que não pertencem necessariamente ao seu criador, dependendo do que estiver escrito na lei ou no contrato. Na lei são previstas somente duas hipóteses, em que os patrimoniais não pertencem aos seus autores, referem-se aos direitos patrimoniais sobre obras coletivas, que é o que a Helena estava falando, os quais pertencem ao organizador da equipe. Então, na obra coletiva, o titular é derivado, né?
A empresa ela é a título derivado, a titular dos direitos autorais. Então, nesse caso, os direitos patrimoniais são do organizador da obra. E os direitos de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, que pertencem ao editor, do periódico e tal. Então, é nesse sentido aqui que o juiz, aqui a sétima turma do TST, entendeu que o salário, sendo razoável concluir que o salário pago ao empregado corresponde à contraprestação do empregador pela atividade desenvolvida, salvo estipulação contratual em contrato. Então, foi nesse sentido que foi negado provimento ao apelo. Né? Então, aqui, logo, em se tratando de contrato de trabalho que tem como fim princípio a criação de cenários, os direitos patrimoniais correspondentes são do empregador, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida. Agora, esse caso aqui, esse julgado, ele é um pouco extenso, então eu vou resumir, né, Helena? Porque eu acho que senão vai ficar muito... E a gente, assim, Alexandre, a gente pode ficar um pouquinho mais por conta da confusão toda? Acho que ele não está aí. Porque a aula de hoje era de 1 hora, né? Mas graças a mim a gente perdeu um tempão. Então, resumidamente, esse caso é o seguinte, é que não está aqui na ementa, mas são 2 reclamadas. Uma reclamada é uma editora e a segunda reclamada é a Igreja Universal do Reino de Deus de Pernambuco. E o autor é um artista, né? E esse artista, ele foi contratado, é um artista plástico, e ele foi contratado para fazer artes visuais para essa editora, criando lá todo tipo de arte visual para revista, né, revistinha da Universal. Então, muito bem. O que aconteceu aqui? O artista, ele criou, além de criar esses personagens, várias artes, tal, ele criou 3 personagens. Deixa eu ver aqui o nome dos personagens. Porque se for ler tudo isso aqui, vocês vão ficar cansados, vai dispersar. Então, eu vou contar para vocês e depois vocês leem, e depois eu vou até mandar para a ESA o acórdão inteiro, para vocês verem a sequência, porque é bem interessante, tá? Tem citações da Alice Monteiro de Barros, é bem interessante, embora eu não concorde nada com o que ela está falando, mas é interessante ver. Então, é o seguinte, a Aninha, o Zaqueu e o Lucas. Só que o que aconteceu? Esse artista plástico, esse reclamante, além dele fazer a criação artística aí de artes visuais, ele criou produtos. E esses produtos da Aninha, do Zaqueu e do Lucas foram registrados, né, como foram feitas a patente desses bonequinhos, então eles viraram realmente um produto que está protegido pela lei, pela LPI, né, a Lei de Propriedade Industrial. E o que aconteceu quando rescindiu o contrato dele? Ele falou, bom, é o seguinte, a Assembleia de Deus está vendendo aí, está tendo um lucro, eu quero 50% desse lucro, porque fui eu que criei. E isso não tem nada a ver com o meu contrato de trabalho. Só que ela perdeu em segunda instância, ele perdeu em segunda instância, ele tinha ganho em primeira instância, ele perdeu em segunda instância e ele recorreu de revista, né, para quem não é da área trabalhista, que é o recurso especial, né? E no recurso especial foi negado o provimento, ele não subiu, e quando não sobe um recurso para o TST, entra-se com agravo de instrumento. O entendimento aqui que o relator teve foi no seguinte sentido: quando o TRT fundamenta
a reforma da sentença, ele entende, ele usa uma citação da Alice Monteiro de Barros dizendo o seguinte, que, né, como a gente já falou, a legislação trabalhista ela não trata da matéria, né, da remuneração do empregado, foi revogado, né, o artigo, acho que 434 da CLT, e também a lei, a 9.610, diferente da lei anterior, da 598873, ela não prevê mais a questão das criações desenvolvidas pelos empregados, né? O artigo 36 da 5.988 previa uma remuneração do empregado nas criações. Atualmente não tem mais. E a Alice Monteiro de Barros, ela faz por analogia, ela entende que deve ser aplicado por analogia a lei do software, que prevê que não existe remuneração quando o empregado é contratado para aquela função. Agora, misteriosamente, eu não sei por que ela acha que é aplicável a lei do software e não a lei da propriedade industrial, que no artigo 88, acho que é no 90, se eu não me engano. Mas, enfim, o 88, 89 e 90 tem previsão de participação do empregado, né? Então, ele tem participação desde quando ele é contratado especificamente para isso, né? Para a pesquisa, para o desenvolvimento de um produto, ou, salvo disposição expressa em contrária, ou quando o empregado ele desenvolve algum produto, né? Com os equipamentos do empregador, mas desvinculado do que foi estabelecido contratualmente, né, do contrato de trabalho, que daí é meio a meio, ou quando ele desenvolve um modelo de utilidade, um produto, enfim, que não são com os equipamentos da empresa, que daí é só dele, né? E aí tem mil discussões a respeito disso, mas enfim. Então, não dá para entender por que ela optou, né, quando ela dá quando ela faz essa equiparação por analogia, pelo software e não pela propriedade industrial, que para mim faz muito mais sentido, né? Principalmente porque na lei anterior, o artigo 36 da 598873 tinha essa previsão muito mais parecida com a lei da propriedade industrial do que com a lei do software, né? E só que o ministro Godinho, quando ele dá o voto dele, ele propugna pela opinião da Alice Monteiro de Barros. E, ao final, ele entende que o reclamante tinha sido contratado para fazer as artes visuais e negou provimento ao recurso, e foi isso. Então, agora... O que é interessante nessa decisão é que, assim, na primeira instância, o juiz entendeu que se tratava de uma questão de direito autoral, e que, pela lei de direito autoral, os direitos autorais patrimoniais pertenciam à pessoa, né? E que caberia a ela estender isso para outras finalidades que não aquela do contrato. Sim. Quando chegou em segunda instância, né? O que se entendeu ali foi, então, a aplicação por analogia da lei de software, mas também ela coloca a questão de propriedade industrial, dizendo que o contrato de trabalho, por o empregado estar contratado para criação de personagem e o produto resultante disso, que então estaria ligada à propriedade industrial, ela acaba sendo um fruto disso. E ele faz o link entre o contrato de trabalho para as artes visuais para o produto final.
Então, ele entendeu que, pelo artigo 88 da Lei de Propriedade Industrial, isso estaria abarcado no contrato de trabalho. Mas, assim, e a gente estava discutindo, eu e a Raquel, exatamente isso. Poxa, mas a pessoa é contratada para as artes visuais, né, de uma empresa, de repente isso vira um produto, isso estaria abarcado pelo contrato de trabalho? Então, fica a questão, né, para vocês. Enfim, aqui teve todo o desenvolvimento no sentido de que estaria abarcado, que seria como uma consequência que, no caso aqui, o próprio reclamante, ele mesmo fala que ele recebeu por ter feito o personagem, né? E ele pleiteia, na verdade, uma parte aí de valor pela venda, né, dos produtos que Exato. os desenhos, né, resultaram. Uhum. Interessante, porque ali tem vários tratamentos, né, e mistura um pouco, né, das várias questões que a gente tem falado sobre o direito autoral, se diferente da lei do software, né, da propriedade industrial. Então, é um julgado interessante isso. Super. Eu vou mandar depois o acórdão, eu vou mandar para o Alexandre subir junto com esse material o acórdão. E só uma coisa que eu queria salientar, né, que vocês vão ler o acórdão, esse entendimento da Alice Monteiro de Barros, porque a lei fala, né, a lei da propriedade industrial, ela fala no artigo, acho que é no artigo, não sei se é 88 ou 90, de pesquisa, né? E que o empregado fizer pesquisa e tal. E a Alice Monteiro de Barros, ela fala em estudo, né? E é completamente diferente pesquisa de estudo, né? E eu estava falando com a Helena o seguinte, porque normalmente, né, nesses contratos, o que eu estou acostumada a ver e fazer é o seguinte, quando você faz uma contratação assim, você precisa que a pessoa contratada faça o desenvolvimento, né, de um mobiliário, né, de um produto super específico que a empresa quer desenvolver no mercado, e você quer que ela faça uma pesquisa fora do Brasil, por exemplo, o que você vai fazer? Você pode pagar um curso para ela fora, sei lá, no Escola de Design de Milão, por exemplo. Aí o cara vai lá fazer esse curso, obviamente que esse valor desse curso vai estar atrelado, então ele vai ter uma cláusula de que ele vai ter que ficar mais X tempo na empresa, e se ele rescindir o contrato, ele vai ter que devolver esse valor para a empresa, tá certo? Ele vai ter uma cláusula de não compete, ele vai ter uma cláusula de sigilo, quer dizer, ele vai estar atrelado à empresa em razão dessa pesquisa e desse investimento que ele vai estar sendo feito, né? Então, não é exatamente você simplesmente, como ela está dizendo, porque tem essa pesquisa, então é por isso que é do empregador. Não é por isso, porque senão amanhã, se você não fizer um contrato totalmente amarrado, o cara vai fazer o curso, volta, faz meia dúzia de croquis ali e vai embora, né? Então, o empregador vai perder todo o investimento. Então, eu não acho que é esse só o fundamento. Enfim, então vocês dão uma olhada aí na íntegra, né, do julgado e vejam aí esse fundamento dela, né? Que eu acho que não é muito por aí, eu acho que teria mais a ver com a questão da remuneração, que você pode estabelecer, sim, né? Você pode fazer um contrato que você estabeleça uma remuneração, eventualmente, ou não é obrigada a estabelecer uma remuneração, né? O simples fato de, às vezes, você capacitar o empregado, isso já é uma parte da remuneração, né? Isso já muitas vezes não, isso já é uma parte da remuneração, mas obviamente que a empresa tem que ter esse retorno, né? E por isso que eu acho que tem que ser sempre feito o contrato de forma que todas essas situações fiquem claras, né? Então é isso, Helena, agora é com você. Sim, eu trouxe aqui 2 julgados com questões relacionadas ao audiovisual,
que têm sido recorrentes, tá? E que trabalham um pouco com uma questão que já foi dita antes, com relação a, primeiro, a quem detém os direitos autorais patrimoniais sobre uma obra audiovisual, e se o fato de haver uma cessão de direitos com relação a artistas, se por conta da lei de artistas e técnicos de espetáculos, se ainda assim cabe uma remuneração por reutilizações da obra, exibições, novas exibições da obra, tá? Então, eu trouxe 2 julgados para mostrar, assim, que não é uma questão certa, tá? Eu acho que isso começou a ser tratado há pouco tempo, ainda está em fase de formação, de jurisprudência. Então, eu trouxe um favor do artista, outro contrário, mas essas questões ainda vão ser muito discutidas nos tribunais, agora também por conta de pleitos de diretores, roteiristas que têm as suas associações, né, e que vão pleitear e vão questionar se são merecedores, não, mas se cabe ou não uma remuneração por o que seria a mesma coisa que na música, execução pública da música, né, toda vez que... Helena? Por reutilizações da obra. Então, aqui eu trouxe um julgado primeiro que fala responsabilidade civil, indenização. Opa! Eu caí, ó, Raquel? Eu? Você, Helena. A Raquel está aqui. Acho que você eu tô aqui. Sua tela ficou paralisada. Você está aqui ainda? A Helena caiu. Deixa eu avisar ela por WhatsApp. Oi, caí. Oi. Pode ser fácil, né? É para dar continuidade ao problema da Raquel. Dessa vez é para ter emoção. Bom, então, aqui trouxe o julgado na responsabilidade civil, indenização, locutor, o apresentador de programas, direito conexos ao direito autoral, reexibição, retransmissão de documentários pela Fundação Ré, remuneração devida à hora recorrente, não obstante tratar-se de obra coletiva. Então, a mesma situação locutor, dublador, né? Existe uma discussão com relação ao apresentador de programas, se ele também tem equiparado a um intérprete, tá? Artístico, então, com direitos conexos ao de autor, que então se equipara bastante aí ao direito autoral no que couber, né? E a discussão aqui é se, pelo fato de haver uma retransmissão de um documentário pela Fundação Ré, se caberia ou não remuneração a ele por essa nova exibição. A discussão gira em torno, então, de ser ou não a obra coletiva, né? E no caso um documentário, então, organizado por uma empresa que seria titular ou a título originário ou derivado, existe uma discussão dos direitos autorais sobre a obra, e o artigo 13 da Lei de Artistas e Técnicos de Espetáculos, que diz que não seria possível uma cessão de direitos e que seria devido ao artista uma remuneração por cada exibição, né? O fato de ser cessão ou não, hoje entende-se que é sim possível a cessão, mas ela tem que ser remunerada, tá? E a discussão do artigo 13 sempre se a gente está falando especificamente de empregados e exclusivamente com relação ao empregador, né, radiodifusora, tá? E com relação à música, ou se isso abarcaria todo tipo de artista.
nessa decisão específica, né, entendeu-se que, ainda que a obra seja coletiva e, portanto, a organizadora é uma empresa de radiodifusão que seria detentora dos lucros e poderia destinar a obra, destinar a obra para os fins que lhe conviesse, que seria devido ainda assim um valor por reutilização, por retransmissão dessa obra. Tá? Esse é um primeiro julgado, é do STJ, né? Então, aí, um órgão importante para a gente. Raquel, você passa, eu estou aqui clicando. Claro, agora é um do TJSP. Isso, aqui é um do TJ, que também é a mesma discussão aqui, é o dublador da personagem, aquela Beth, a feia, né, que tinha aqui um seriado, e quando ela tomou um formato de DVD, então o dublador pleiteou os direitos conexos, tá? E neste caso específico, entendeu-se que houve a cessão integral pelo contrato e que não caberia um pagamento por essa utilização nova, e não só transmissão na TV da série, mas por ser um DVD. Diferente do julgado anterior, entendeu-se que a cessão por contrato ela é válida, ela pode ser geral, e que o artigo 13 da Lei 6.533, que é de artistas e técnicos em espetáculo, ela teria sido revogada pela atual Lei de Direito Autoral, que permite a cessão. Lembrando, né, que o artigo 13 da Lei de Artistas e Técnicos em Espetáculo diz no caput não ser possível a cessão de direitos autorais, que ela é devida por cada exibição da obra para os artistas, né? E aqui diz que esse dispositivo estaria revogado pela Lei 9.610, o que hoje é discutido. Enfim, a gente falou na aula lá atrás, né, a respeito das discussões aí que rondam essa questão específica. Então, eu trouxe os dois julgados só para mostrar que a gente tem, por ser uma matéria nova, assim, para o direito, né, e que tem hoje tomado uma importância bastante grande, ela, enfim, ela ainda tem julgados bastante diversos, né, tanto na área do direito do trabalho, quanto também aqui na justiça comum, né. E eu estava até falando com a Raquel, é incrível, ainda acho que os tribunais não trabalhistas, eles parecem ter um caminho mais acertado, assim, me parece que a trabalhista ainda tem muitas decisões diferentes, né? E, às vezes, inclusive, até misturando um pouco de conceito, né? O que é direito autoral, até, às vezes, com o direito constitucional de personalidade, né? O software, propriedade industrial, enfim, daí a importância da gente sempre ter um contrato super bem esclarecido, né? Com valores estabelecidos para o que é cessão, o que é prestação de serviços, as modalidades todas de uso do artigo 29, se enfim, prazo, território, porque se não tiver, enfim, a gente vai estar sujeito à discussão em tribunal, né, e que ainda hoje não se tem um caminho muito acertado, assim, sempre, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Alguma dúvida? Paula, quer fazer alguma colocação? Não, super concordo muito. É muito o que os tribunais, que a justiça comum tem ido melhor, eu acho, né? Do ponto de vista do direito de autor, ela tem ido um pouco melhor do que a justiça do trabalho. E embora algumas vezes eu considere que algumas situações devem ser julgadas pela justiça comum e às vezes elas são remetidas para a justiça do trabalho. Tem um super case. Esse primeiro case que a Helena falou é o case o maior case, né, do locutor dessa fundação, não preciso citar, mas acho que a gente consegue imaginar quem é. Acho que ele está até hoje tentando liquidar
né, Helena? Sim. Não acabou a ação até hoje, está tentando liquidar. Mas eu tenho um outro que é também um empregado de um grande jornal, e ele também fez, ele fez o contrato de trabalho dele era aquele contrato simples que era uma versão impressa, porque ele foi contratado na década de 80, então ele só preencheu com o nome dele, né? O nome dele, a carteira de trabalho, enfim. Não tem absolutamente nenhuma linha sobre direito autoral. Quando ele foi demitido, a empresa pegou todas as obras que ele fez, ele é cartunista, a empresa pegou todas as obras que ele fez enquanto funcionário e disponibilizou para venda. Assim, começou a vender a obra dele. Só que não tinha uma linha. Então, o que a lei diz? Né? Que quem cede para aquela finalidade exclusiva. Então, ele era funcionário, ele cedeu, ou seja, ele cedeu o uso da obra dele única e exclusivamente para publicação naquele jornal, naquela data. Não cedeu para mais, não cedeu para vender a obra dele, não cedeu para colocar. Eu lembro que eles vendiam até para partidos políticos, que hoje está super em discussão, né? Sim. E aí a gente ajuizou a ação. A ação foi remetida para a Justiça do Trabalho, porque ele era funcionário. Falei, não. Inclusive, ela cedeu para uma terceira empresa, então as duas estavam no polo passivo. O antigo empregador e a terceira. Eu estou até hoje discutindo se é Justiça do Trabalho, se é Justiça Comum. Nossa. Mas isso é uma coisa que... Porque não dá discutir isso na Justiça do Trabalho, além do prazo, que é menor, o prazo de... Sim, prescrição. De prescrição é menor, não é uma questão trabalhista, né? Na minha opinião, ele já tinha sido demitido, outras questões... Não tem nada a ver. É estritamente cível, mas... E outra, né? A Justiça do Trabalho, ela não está... Quando eu fiz a minha monografia do final da especialização do curso, né? Eu fiz muita pesquisa de jurisprudência e tem pouquíssima coisa. Por quê? Porque não é levado para a Justiça do Trabalho esse tipo de questão. O que eu mais vi, né? Nesse curso eu não comentei isso, mas eu comentei no último. O que eu mais vi são questões atreladas a esse ponto da remuneração, que é pago 30/70, né? Que a maioria paga 30/70. Isso. E que muitas vezes é só para um efeito de não integração das verbas do contrato de trabalho. E muitas vezes, não sempre, mas boa parte das vezes, não é atrelado à questão criativa. E sim que não se pague imposto. Então, os reclamantes vêm pedindo a integração do 70. Né? Quer dizer, que eu, assim, eu sou totalmente contra 70/30, né? Exatamente por conta disso. Mas essas questões mais do direito autoral puro são raras no Justiça do Trabalho. E o que a gente vê, né, o que eu vi nos julgados que eu peguei, e que a gente, principalmente esse, né, que a gente viu por último do TST, tem muita confusão. Teve um que a gente levou no último curso, que fazia uma confusão da lei de propriedade industrial, o que era concorrência desleal, com direito de autor. Quer dizer, eles misturam os institutos. Então, é por isso que realmente a justiça comum, né? Inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo tem câmaras especializadas, né? O nosso professor que virou desembargador, né? O Costa Neto está lá, quer dizer, muito mais competente no sentido de competência mesmo, né? Em razão da matéria, do que a Justiça do Trabalho, que tem uma desembargadora, que ela era do Ministério Público, que ela está no TRT, que ela deu uma aula na ESA, quando eu já estava fazendo o módulo de moda, que eu já tinha acabado a pós, a Ivani Bramante. E ela, não sei se vocês conhecem? Não. Ela é fantástica. Entende mesmo. Ela entende pra caramba. Legal. Mas assim, eu acho que deve ser a única. Entendeu? Porque o resto eu sei que não entende. Não, mas eu também acho que o nosso tribunal pode melhorar também, né? Pode melhorar, pode. Mas tem umas coisas muito loucas. Bom, o que mais eu vejo é
inclusive decisão judicial confundindo direito de imagem com direito autoral, porque eu acho que tem aquela coisa de direito de imagem achando que é da imagem, que é o direito, né, e não o direito de imagem sobre si, né? Isso é o que eu mais encontro. Nossa, não é, Helena? Eu tenho bastante o contencioso, né, vindo de filme, exatamente, pessoas pleiteando, apareci no filme sem que tenha tido autorização, e daí os próprios advogados confundem. Eu falo que às vezes é mais difícil você advogar quando a pessoa não tem conhecimento, porque daí você tem que tentar entender o que se quer para, né, ajustar o próprio processo. Mas acho que é isso. Acho que é um campo também interessante de exploração, né? Então, para nós, advogados, é rico, é interessante. Esse julgado aí que a gente estava falando, aí, que é grande, que a Raquel vai disponibilizar, para mim é muito interessante, porque eu normalmente não advogo para empregados, né? E aí vendo esse julgado é bom ver, porque eu não concordo com tudo, né? Que às vezes a Raquel diz, tal, eu tenho uma outra interpretação, e é interessante ver exatamente o lado de cada um, exatamente por não haver essa disposição na CLT, né? No direito do trabalho, eu acho super interessante ver, né, como que se aplica, as analogias que são feitas, tem algumas bem interessantes, que eu acho legais, assim. Enriquecem a gente, que ele fica muito no mundo do cível, né? A gente eu acho interessante e às vezes cria aquela dúvida, né? Qual será o melhor caminho, às vezes, para discutir uma questão? É legal. O que você gosta de aplicar, Raquel? O que você acha mais justo? Não, dos 30, porque, dos não, 30 a 70, questão é a você falou que seguinte, dos 30 70? Não, porque a questão é a seguinte, eu acho que 60, 40, eu acho que 30, 70 eu acho muito. Acho que chama muita atenção. Injusto até. Mas sabe que eu diria? Eu tenho um entendimento diferente, né? Raquel sabe. Que bom, né? Eu tenho um entendimento diferente. Eu acho que essas obras, elas têm tanto um longo período de vida, né? O que a gente deseja, um ciclo bastante grande, e eu acho ok, você pensando num tempo, por exemplo, de uma obra audiovisual, da exposta, ela é remunerada de uma forma distinta, né? E maior. Mas, enfim, essas são as discussões. Mas você está falando de coisas diferentes. A gente está falando de coisas diferentes. Eu estou falando durante o contrato de trabalho, porque uma coisa é enquanto o contrato de trabalho está durando a remuneração. Você está falando de uma coisa que é diferente. Você está falando que ele vai ter direitos autorais após. É que normalmente daí vem essa discussão, é uma remuneração única, né, pelo organizador da obra. E daí tem essa discussão. Não, organizador não, mas não estou falando do organizador. Eu estou falando o seguinte, se você chama um ilustrador, por exemplo, entendeu? Aí que tá, você precisa ver quem é o talento. Eu acho que tudo é uma questão de quem é o talento e tudo é uma questão de realmente, porque a gente vê na questão do software, que eu vi alguns julgados, que eles fazem muito isso, e que o reclamante está ali dizendo mas eu não tinha nenhuma função criativa. O meu ponto é sempre minimizar o passivo para a empresa, entendeu? Então, o meu foco é sempre olhar isso. Então, não adianta eu querer fazer uma economia durante um contrato e depois o camarada entrar com a ação e o valor não compensar, o molho ser mais caro que o frango, entendeu? É sempre isso que eu olho. Então, num contrato, se eu posso colocar que tanto é pela prestação de serviço e tanto é pelo direito autoral, para não ter discussão lá na frente, eu vou fazer sempre isso. Isso é o melhor. Então, assim, isso, essas aulas aí ficou super claro, né? Sabe, para que eu vou deixar um flanco aberto? Contratos de emprego, distinguir percentuais para cada coisa, tal. Não, e para que eu vou discutir? Enfim, para mim foi super enriquecedor. Eventualmente, eu vou ficar discutindo para amanhã. Eu sei como é que é a cabeça de juiz do trabalho, que sempre o cara vai para o lado do hipossuficiente. Claro. E ele vai pensar, pô, o cara deixou de ter, o cara está com 70% de verbas não salariais, que não integra férias, não integra 13º, não integra FGTS.
Por que eu vou chamar essa atenção, entendeu? Desnecessário. Então, é assim que eu penso, entendeu? Eu penso na coisa prática da... E aí pensando, mas às vezes não, porque, Raquel, você está falando, contrato de um ilustrador, e a ilustração não vai ser não é tão perene quanto um contrato audiovisual, de fato, né? Ela é mais curta no tempo. Talvez sim. Mas aí, será que a gente usa esse 30-70? É praxe, a gente já nem pensa mais, é bom, porque a gente se provoca a pensar sobre alguma coisa. Não, eu acho que a gente tem que, exatamente, por isso é legal as duas áreas se mesclarem, para a gente trocar experiência, entendeu? Para a gente pensar sobre as coisas. Eu estou pensando a respeito. Né? Falei para a Raquel, foi super bacana esse encontro. A gente já trabalha, né, em parceria. Já faz tempo. E assim, legal. Está fazendo eu repensar, entendeu? Eu acho que não precisa ser todos os contratos, eu acho que exatamente, a gente tem que olhar e ver, olha, aqui eu tenho como justificar esses 70? Tenho, por quê? Assim, essa coisa de sopa, então deixa. Agora, tem outros casos que eventualmente não. Que eu acho que é ver caso a caso mesmo, situações. Pode ser. Mas bem bacana mesmo. Bom, alguém tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Deixa eu ver aqui o chat, tem alguma coisa? Nunca olho. Não olhei também. Não, acho que não. Acho que não. Bom, eu caí. Caiu, voltou. Bom, então eu queria agradecer o suporte da ESA, sempre muito atencioso, né? Queria agradecer o coordenador da área de direito material, o professor Dr. Ricardo Guimarães, o coordenador geral aí da ESA, o professor Tartucci, e minhas colegas aí, Paula, Helena, o professor Yasbeck e a professora Mônica, e a todos aí que participaram do nosso curso. E até uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.